Coloque seus fones. Feche seus olhos. Respire fundo. O terror aguarda além do véu. A Sinfonia das Estrelas Mortas. Sempre fui fascinado pelo cosmos. As estrelas, galáxias e nebulosas sempre me pareceram como notas de uma sinfonia cósmica que eu, de alguma forma, estava destinado a decifrar. Meu nome é Victor Almeida, astrofísico do Observatório Nacional, e há 3 semanas detectei algo que nenhum outro cientista jamais observou. Uma frequência sonora vinda de uma região do espaço onde não deveria haver nada além do vazio. No início, pensei ser apenas uma interferência nos equipamentos. Verifiquei. Calibrei. Testei novamente. A frequência continuava lá, pulsante, rítmica, quase musical. Consultei colegas que descartaram minhas descobertas como ruído cósmico de fundo ou interferência de satélites. Mas eu sabia, aquilo era algo mais, algo intencional. Passei a dedicar todas as minhas noites a estudar aquela frequência estranha. Isolei-a, ampliei-a, analisei cada variação, cada modulação. E então, na 3ª noite, percebi um padrão matemático, perfeito demais para ser natural. Era uma sequência que se repetia a cada 3 minutos e 27 segundos, com pequenas variações que pareciam respostas. Como se algo estivesse tentando se comunicar. Decidi fazer o impensável. Respondi. Utilizando o radiotelescópio do observatório, enviei de volta a mesma sequência, mas com uma pequena alteração que indicava reconhecimento. Foi um impulso, uma loucura momentânea. Nenhum protocolo científico permitiria tal ação sem aprovação prévia. Mas algo dentro de mim precisava saber. A resposta veio quase instantaneamente. A frequência mudou, tornou-se mais complexa, mais harmônica. E então, algo estranho começou a acontecer com os equipamentos do observatório. As telas piscavam com símbolos que eu nunca havia visto. Sequências numéricas impossíveis. Equações que desafiavam as leis da física. Conhecida. Naquela mesma noite sonhei. Sonhei com um céu diferente, onde as estrelas formavam padrões que não correspondiam a nenhuma constelação conhecida. E no centro desse céu havia uma estrela morta, uma anã negra que, paradoxalmente, emitia um brilho violeta. E desse brilho vinha música. Uma sinfonia tão bela quanto perturbadora, que parecia contar a história do universo em uma linguagem que, de alguma forma, eu compreendia perfeitamente. Acordei às 3h27 da manhã, suando frio. O número não passou despercebido. 3 minutos e 27 segundos era o ciclo da frequência. Liguei imediatamente para o observatório, onde deixei os equipamentos monitorando a região. O assistente noturno, Paulo, atendeu com a voz trêmula. Professor Victor, o senhor precisa vir aqui. Agora. Dirigi como um louco pela estrada deserta que levava ao observatório, localizado no topo de uma montanha isolada. O céu estava excepcionalmente claro naquela noite, as estrelas mais brilhantes do que eu jamais havia visto. Mas havia algo errado. As constelações pareciam diferentes, desalinhadas, como se as estrelas tivessem se movido. Ao chegar ao observatório, encontrei Paulo paralisado diante das telas de monitoramento. Todas exibiam a mesma imagem. A região do espaço de onde vinha a frequência agora mostrava uma anomalia, uma espécie de vórtice violeta que pulsava no mesmo ritmo da sinfonia que agora tocava pelos alto-falantes do observatório. Eu não liguei isso, professor. Paulo murmurou, sem tirar os olhos da tela. Começou sozinho há exatamente 27 minutos. Aproximei-me das telas, hipnotizado pela beleza terrível daquele fenômeno. O vórtice parecia se expandir, como se estivesse se aproximando. E a música, aquela sinfonia alienígena, tornava-se cada vez mais complexa, mais envolvente. Cada nota parecia penetrar não apenas em meus ouvidos, mas em minha mente, reescrevendo meus pensamentos.
Desligue tudo, ordenei, finalmente percebendo o perigo. Desligue tudo agora! Paulo correu para o painel principal, mas antes que pudesse alcançá-lo, todas as luzes do observatório piscaram e se apagaram. Ficamos em completa escuridão por exatos 3 segundos. Quando as luzes voltaram, a sinfonia havia parado. As telas estavam negras. Um silêncio opressivo tomou conta do lugar. Acho que acabou. Paulo sussurrou, o alívio evidente em sua voz. Foi então que notei. Através da cúpula de observação do telescópio principal, o céu havia mudado. As estrelas formavam agora padrões idênticos aos do meu sonho. E no centro, onde antes não havia nada visível a olho nu, pulsava um ponto de luz violeta. Não acabou, respondi, minha voz quase inaudível. Está apenas começando. Nos dias seguintes, observatórios ao redor do mundo começaram a reportar a mesma anomalia. A estrela violeta, que não deveria existir, agora era visível de qualquer ponto da Terra. Astrônomos amadores postavam fotos nas redes sociais. Teorias da conspiração se espalhavam. Líderes religiosos proclamavam o fim dos tempos, mas ninguém além de mim e Paulo sabia sobre a sinfonia, sobre a comunicação, sobre minha resposta impulsiva que, agora eu temia, havia aberto uma porta que jamais deveria ter sido aberta. Uma semana após o primeiro contato, comecei a notar mudanças em mim mesmo. Sonhos cada vez mais vívidos com aquele outro céu, com aquela sinfonia. Acordava frequentemente às 3h27, não importava a que horas. Fosse dormir. E mais perturbador, comecei a ouvir a música mesmo acordado. Notas suaves, quase imperceptíveis, que pareciam vir de dentro da minha própria cabeça. Paulo relatou experiências semelhantes. E então, outros funcionários do observatório. Depois, pessoas na cidade próxima. A sinfonia estava se espalhando, como um vírus mental, infectando primeiro aqueles mais próximos do epicentro, o observatório, e depois, em círculos concêntricos cada vez maiores. Tentei alertar as autoridades. Ninguém me levou a sério. Como explicar que uma música alienígena estava tomando conta das mentes humanas? Como provar que tudo começou com minha comunicação imprudente com algo que deveria ter permanecido desconhecido? Na 10ª noite, após o primeiro contato, a estrela violeta cresceu. Não apenas em brilho, mas em tamanho aparente. Agora era claramente visível mesmo durante o dia. Um ponto de luz púrpura que desafiava o azul do céu. E a sinfonia? A sinfonia agora era ouvida por todos. Alguns a descreviam como a música mais bela já criada. Outros enlouqueciam com seu ritmo incessante. Eu sabia o que estava por vir. Em meus sonhos eu via. A estrela não era uma estrela. Era um portal. Uma passagem entre dimensões que eu, inadvertidamente, havia ajudado a abrir. E através dele, algo estava vindo. Algo antigo. Algo vasto. Algo para quem nossa existência era menos que um grão de poeira no cosmos. Na 13ª noite, às 3h27 da manhã, acordei com um sobressalto. A sinfonia havia atingido um crescendo ensurdecedor. Corri para fora de casa e olhei para o céu. A estrela violeta agora ocupava quase 1/4 do céu noturno, pulsando no ritmo da música cósmica que reverberava não apenas em meus ouvidos, mas em cada célula do meu corpo. E então, eu os vi. Silhuetas enormes, impossíveis, movendo-se, através daquele portal violeta. Formas que a mente humana não conseguia processar completamente, que pareciam mudar e se contorcer a cada segundo. Seres para quem as 3 dimensões que conhecemos eram apenas uma fração de sua existência. Eles eram os compositores da sinfonia, os maestros do cosmos. E agora, graças a mim, haviam encontrado um novo palco para sua música, nosso mundo. Enquanto observava aquelas entidades descomunais emergirem do portal estelar, compreendi a terrível verdade. A sinfonia não era uma comunicação, era uma ferramenta, um mecanismo para reconfigurar a realidade, para prepará-la para seus novos habitantes. Cada nota, cada harmonia alterava sutilmente as leis da física,
dobrava o tecido do espaço-tempo, transformava nosso universo em algo mais adequado para eles. E nós, humanos, éramos apenas instrumentos nessa orquestra cósmica. Nossos cérebros, sintonizados pela sinfonia, serviam como amplificadores, espalhando a música transformadora por todo o planeta. Éramos os arautos involuntários do fim de nossa própria realidade. Tentei resistir. Tentei bloquear a música, cobrir meus ouvidos, afastar-me do observatório, da cidade, de tudo. Mas a sinfonia estava dentro de mim agora, parte do meu ser. Eu podia sentir meu corpo mudando, minha percepção se alterando. Via cores que não existiam antes. Ouvia frequências impossíveis. Minha pele formigava com sensações para as quais não tínhamos palavras. Na 14ª noite, o portal atingiu seu tamanho máximo. Metade do céu agora era aquele vórtice violeta pulsante. A outra metade, um caos de estrelas desalinhadas, constelações distorcidas. A gravidade começou a falhar. Objetos flutuavam aleatoriamente. O ar tornava-se mais denso, depois mais rarefeito. Respirar era um desafio constante. E então, à meia-noite exata, a sinfonia parou. Um silêncio absoluto, mais ensurdecedor que qualquer som, caiu sobre o mundo. Por um momento pensei que tudo havia acabado, que de alguma forma o portal havia se fechado. Mas então percebi. A sinfonia não havia terminado. Havia apenas mudado de tom. Agora era tão profunda, tão fundamental, que não era mais percebida como som. Era a própria vibração da realidade. O novo ritmo do universo. Olhei para minhas mãos e vi que não eram mais completamente sólidas. Pareciam vibrar entre estados, entre dimensões. Ao meu redor, o mundo sofria a mesma transformação. Edifícios, árvores, pessoas, tudo pulsava no ritmo da nova sinfonia cósmica, perdendo sua solidez, sua definição, e do portal, agora, emergia não mais silhuetas, mas uma presença, algo tão vasto que ocupava todo o vórtice violeta. Algo tão antigo que fazia as estrelas parecerem recém-nascidas. Algo tão poderoso que sua mera aproximação distorcia tudo ao seu redor. O maestro havia chegado. E com ele, o movimento final da Sinfonia das Estrelas Mortas. Escrevo este relato nos momentos finais do que conhecemos como realidade. Meus dedos já não são completamente físicos, oscilando entre matéria e energia no ritmo da sinfonia cósmica. Ao meu redor, o mundo se dissolve e se reconfigura. O céu é agora inteiramente violeta, pulsante. Não há mais dia ou noite. Apenas a eterna luz púrpura do portal e as sombras impossíveis das entidades que o atravessaram. A humanidade não morreu. Isso seria misericordioso demais. Fomos reorquestrados, transformados em algo que serve ao propósito do maestro e sua sinfonia. Alguns de nós mantiveram um fragmento de consciência humana, presos em corpos que já não obedecem às leis da física que conhecíamos. Outros foram completamente absorvidos pela nova harmonia cósmica, tornando-se extensões da vontade daquelas entidades antigas. Eu permaneço parcialmente consciente apenas porque fui o primeiro. O primeiro a ouvir, o primeiro a responder, o primeiro a abrir a porta. Minha punição é testemunhar o que causei. Ver o fim não apenas da humanidade, mas da própria realidade como a conhecíamos. A Terra agora orbita uma estrela que não é mais o Sol, mas aquela anã negra de brilho violeta. O céu noturno exibe constelações que nenhum astrônomo humano jamais catalogou. E a sinfonia continua, eterna, implacável, reescrevendo cada átomo do universo. Se por algum milagre cósmico estas palavras encontrarem alguém ainda não transformado, meu conselho é simples. Não olhe para o céu. Não, escute a música. E acima de tudo, nunca, jamais responda quando o vazio chamar. Pois algumas sinfonias nunca deveriam ser ouvidas por ouvidos humanos. Algumas estrelas deveriam permanecer mortas,
e alguns vazios deveriam continuar vazios. A sinfonia atinge seu crescendo final. Minha consciência se fragmenta. Torno-me parte da música. E o cosmos continua sua dança eterna, indiferente ao destino de uma espécie que, por um breve momento, ousou escutar a sinfonia das estrelas mortas.